E começo então fazendo um comentário sobre o estigma que essa área ainda tem, o preconceito que nós temos com relação a não estar bem mentalmente. Então, eu costumo dizer assim, que a gente acredita que o nosso cérebro, ele é um órgão que não faz parte do nosso corpo, né? Então, a gente tende a pensar que nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções dependem só da nossa vontade, ok? Então, quando eu tenho alguma questão vinculada à saúde mental, que pode ser uma ansiedade, pode ser uma angústia, pode ser uma depressão, eu tendo a pensar que ela é volitiva, ou seja, que depende da minha vontade. Quando, na verdade, é um órgão do nosso corpo, o cérebro é um órgão do nosso corpo. Só que, por exemplo, se eu tenho dor de dente, ok, eu estou com dor de dente, eu preciso ir ao dentista, tá? Se eu precisar me ausentar do trabalho, ok também. Todo mundo vai entender que eu estou numa crise aqui de dor de dente, tá? Se eu comer uma comida no restaurante e a comida não estava legal, eu posso ter uma intoxicação alimentar, eu vou procurar o gastro. E se eu precisar novamente me ausentar do trabalho, vai ser compreensível, tá? Então eu entendo que a funcionalidade, a minha fisiologia, de repente, num certo momento, ela pode demandar. E eu vou ter que procurar um profissional para me cuidar. Só que a gente não pensa da mesma maneira com relação aos processos mentais. Se eu estou angustiado demais, se eu estou ansioso demais, se eu estou deprimido, se eu estou meio confuso, eu tendo a pensar que eu tenho que matar no peito. Eu não penso que eu posso cuidar disso, que eu posso me assessorar com um profissional. Então, dificilmente a gente, principalmente no ambiente de trabalho, eu vou dizer assim, olha, eu estou muito angustiado hoje, eu preciso procurar alguém, então eu vou ter que ir para casa, tá? Não, olha, hoje eu estou muito ansioso, não estou conseguindo desenvolver as minhas tarefas, eu preciso me cuidar, vou procurar alguém que me ajude. É inconcebível, porque eu interpreto isso como fraqueza, tá? Então nós precisamos avançar um pouquinho, esse é o meu propósito na nossa conversa hoje, com a nossa moral de costumes. Ou seja, eu posso não estar bem com a minha mente, com os meus sentimentos. E é lícito, é digno eu procurar ajuda. Então, isso é uma cultura que a gente ainda tem, associando os processos mentais à fraqueza. Eu sou fraco se eu não dou conta da minha ansiedade, eu sou fraco se eu não dou conta da minha angústia, eu sou fraco se eu não dou conta da minha depressão. E eu sinto vergonha de dizer que eu estou vivendo isso de alguma forma, tá? Então, o caminho da nossa conversa hoje, o que eu vou propor para vocês, é a gente olhar um pouco mais para isso, entender o que que é saúde mental e um caminho de instrumentação de como lidar com isso. E aí eu vou privilegiar nessa conversa de hoje os aspectos subjetivos que estão envolvidos na questão da saúde mental. Por que que eu digo subjetivos? Porque existem os aspectos objetivos, tá? Que são vários. Eu posso citar alguns. Então, por exemplo, a qualidade da minha infância, a toxicidade da minha adolescência, o padrão das minhas relações no geral e no ambiente de trabalho. A jornada excessiva, exaustiva, os abusos dos mais variados espectros, não é? A falta de apoio. Então, são todos aspectos objetivos, que eu diria externos a mim, que são variáveis importantes na minha saúde mental. Só que nós teríamos uma conversa somente dedicada aos aspectos objetivos para falar disso. O que eu vou procurar hoje é focar os aspectos subjetivos, no sentido de nos instrumentar um pouco mais para lidar com aquilo que é mais imediato, mais disponível, que é nós mesmos.
tá? Então, o aspecto objetivo é lidar com o que eu posso lidar independente das variáveis externas, que são variáveis importantes, mas não vai ser o foco da nossa conversa hoje, tá? Mas vale a pena eu comentar um aspecto objetivo que a gente pode treinar comportamentalmente, tá? Que é a questão da comunicação. Não vai ser um foco direto da nossa conversa, mas vale a pena, no departamento como eu me comunico, observar o meu tom de voz, as minhas inflexões verbais, tá? A minha postura quando eu me comunico, porque esse é um departamento fundamental nas nossas relações. E muitas vezes eu não estou tão consciente de como eu exerço a minha comunicação. Por que que eu estou selecionando esse aspecto objetivo, comportamental, para a nossa conversa? Porque a comunicação legal é aquela que é clara, que é objetiva, que é assertiva, que a gente fala. Mas por que que é tão difícil eu conversar objetivamente sobre tarefas objetivas? Tá? Porque no ambiente de trabalho eu tenho tarefas. Ok. Se eu tenho facilidade ou dificuldade, ou eu preciso de ferramentas que eu não tenho, tal, toda a relação laboral, ela serve para desempenho da tarefa. Eu estou aqui trabalhando, né? Então, a comunicação, ela poderia ser exclusivamente objetiva. Eu poderia ter uma comunicação assertiva, clara, objetiva. Mas por que é tão difícil nós termos uma comunicação assertiva? Tá? Então, olha só, estou colocando em relevo a importância da comunicação, estou colocando a questão do por que será que a gente não se comunica de forma clara e objetiva no ambiente que seria só para dinâmicas, tarefas objetivas. E aí eu faço um gancho, então, para a questão subjetiva. Tá? O que que acontece conosco que torna tão difícil essa comunicação? E aí, então, eu vou chamar para a nossa conversa um escritor chamado Hermann Hesse. Hermann Hesse foi um escritor alemão do começo do século XX. Ele escreveu vários livros. Ele foi Nobel de Literatura em 1946. E, na verdade, ele foi mais lido, não na época dele, mas na década de 60, através do movimento da contracultura, que é aquele movimento que deu origem aos hippies e tal, o questionamento do sistema, né? Eu vivi a minha adolescência na década de 60. Então, Hermann Hesse, ele tinha livros muito inspiradores, né? Ele inspirou toda uma geração através dos livros dele. O Jogo das Contas de Vidro, Demian, Siddhartha, que eu vou focar, tá? Que são livros. Siddhartha é um romance poético, e, a abordagem do Hermann Hesse ela é muito inspiradora. Então, fica aqui uma dica de leitura para vocês, tá? Hermann Hesse. Na verdade, Siddhartha, por exemplo, foi publicado pela primeira vez em 1922, tá? Mas ele bombou na década de 60. E a minha geração, que leu Hermann Hesse, ficou muito inspirada, né, pelas abordagens dele. Eu estou comentando dele porque eu vou comentar de Siddhartha um pouquinho para vocês, para a gente ir na direção do que é saúde mental, tá? Então, no livro Siddhartha, que é como eu disse, um romance poético, ele retrata um jovem que nasceu numa família rica, mas que era insatisfeito com a vida dele. Ele se questionava e perguntava: por que tem tanto sofrimento no mundo? E, na verdade, Siddhartha era um buscador. Ele buscava entender qual é o sentido de tudo. Qual é o sentido dessas coisas? Qual é o sentido de viver? Qual é o sentido da vida? Então, Siddhartha era um buscador.
E essa insatisfação dele fez com que ele abandonasse a família. E ele e um amigo dele, o Govinda, saem então em peregrinação pelo mundo para tentar encontrar o caminho da iluminação. Aqui nós temos o conceito da iluminação, que várias religiões orientais comentam desse estado da mente, desse estado da consciência, que vai além. Então, no Oriente, você tem iluminação, o despertar, o nirvana, né? No Ocidente, nós temos a salvação cristã. Então, são todas abordagens de um estado, mencionam um estado de consciência que vai além das agruras da vida, tá? Então, Siddhartha vai atrás da iluminação e com isso ele vai viver as experiências do mundo. Ele vai atrás do Buda, porque se passa na época de Buda, tá? Ele vai viver as experiências do mundo, ele se perde, entre aspas, no mundo, tá? Govinda, no meio do caminho, abandona Siddhartha, volta para a casa dele e Siddhartha segue sozinho. E os anos passam, muitos anos, muitos anos. Um dia, Govinda, que era o amigo dele, vai até o rio para atravessar o rio. E aí a simbologia é muito interessante. E ele percebe que o barqueiro, aquele que faz a travessia de um lado ao outro do rio, é o Siddhartha, que ele não via, o amigo dele que ele não via há muito tempo. Aí ele fica empolgadíssimo, chega até o Siddhartha e abraça o Siddhartha. E quando ele abraça o Siddhartha, as imagens do mundo começam a passar na mente do Govinda. E nesse momento ele percebe, Siddhartha se iluminou. E em seguida ele pergunta para o Siddhartha, o que mudou? E o Siddhartha responde, cessou a luta. Belo exemplo de saúde mental. Tá? Então esse momento do Siddhartha, esse momento do Govinda, ele é uma ilustração para a gente entender que existe um estado mental onde a gente vai além dos conflitos, dos nossos conflitos, vai além das nossas contradições, vai além das nossas angústias. Mas a gente precisa entender como é que a gente chega lá, tá? Então, eu cito Siddhartha e esse trecho, então, do cessou a luta, como uma referência. E agora a gente entender o que acontece com a gente, então, que a gente não acessa esse lugar dentro de nós, que é um lugar de saúde mental, que é eu não estar conflitado, que é eu não estar tão angustiado, eu não estar tão ansioso, tá? Então, o que acontece com a gente é que eu acordo de manhã e o dia é novinho em folha. Ele nunca aconteceu. Ele é fresquinho, fresquinho. Então ele é cheio de possibilidades novas. Ele nunca aconteceu. Cheio de estímulos, cheio de novidade. Então, é um dia novo. Essencialmente, fundamentalmente, eu acordo para um dia novo. Mas aí eu levanto da cama, ponho o pé no chão, e daí eu reedito o ontem, o anteontem, a semana passada, o mês passado, a vida inteira passada. E aquele dia que era novinho em folha, passou a ser velho, tá? E esse reescrever, reeditar o dia novo, faz com que eu entre na minha historinha. A historinha que eu sempre conto para mim. E perco o frescor do dia assim que eu saio da cama, tá? Então, esse momento que acontece conosco, ele tem uma razão de ser. Ele tem um porquê ele acontece assim. Eu vou tentar colocar isso para vocês agora. Então, por que a gente levanta da cama, o dia novinho, aquele frescor do dia, e em seguida eu já estou na minha tormenta pessoal, no meu turbilhão mental? Então, a gente não tem um cérebro só.
A gente tem três cérebros. O primeiro deles é o que a gente chama de tronco cerebral. É o cérebro reptiliano. É o cérebro que toda a natureza tem. A lagartixa tem, o jacaré tem. Porque que cérebro é esse? É o cérebro instintivo, da sobrevivência pura. Ele organiza o quê? As nossas emoções primárias, básicas. Medo, fome, sexo, raiva. Cérebro básico, cérebro da sobrevivência. Então, por exemplo, a mamãe jacaré, ela põe os ovos lá na areia e fica vigiando para ver se não tem nenhum predador, tá? Aí os filhotinhos nascem, os ovos eclodem e perna para que te quero. Porque se a mamãe tiver com fome, ela vai lá e come os bichinhos. Primeiro o cérebro da natureza. Aí a natureza, que ela faz um movimento sempre de ampliação, ela constrói uma outra estrutura cerebral, que a gente vai chamar de cérebro do meio, o mesencéfalo. O que o cérebro do meio disponibiliza, habilita? Então tá lá a mamãe ratinho, deu de mamar, mamífero, para o ratinho. E o ratinho continua chorando. Ela vai lá e faz o quê? Começa a lamber o ratinho, acariciar o ratinho. Então, no mesencéfalo, a gente adentra uma possibilidade que é a valoração afetiva. Tá? Mas a natureza, então, continua o seu processo de ampliação. E ela constrói o cérebro novo, o neocórtex, presente nos primatas superiores, do qual supostamente fazemos parte. Tá? E o que o cérebro, o neocórtex, o cérebro novo, faz? Ele faz a gente pensar, refletir, simbolizar, né? Subjetivar. Tá? Então, é um cérebro novo que a natureza produziu. Então, eu costumo brincar e dizer assim, quando uma pessoa chega para terapia, a necessidade principal dela no começo é harmonizar os três cérebros. Porque, vamos lá, vamos dar um exemplozinho assim. A pessoa está lá e ela aparece uma pessoa na frente dela e ela começa a achar aquela pessoa interessantíssima, fica muito atraída por aquela pessoa. E quando ela olha para aquela pessoa começa a fazer ela sentir coisas dentro dela. Um entusiasmo, uma animação, e daí ela percebe ela olhando para essa pessoa e meio que erotizando, tá? Tal a excitação que aquela pessoa começa a provocar. Sem que ela perceba, entra o cérebro valorativo, o mesencéfalo. E daí como é que ele entra? Ela nem percebe. Entra assim. Ele começa a pensar, ou ela começa a pensar: nossa, como seria gostoso estar com essa pessoa? Valorativo. Nossa, imaginou um final de semana na praia com essa pessoa? Nossa, ia ser tudo de bom. Poxa, nossa, ele nem percebe, mas ele começou a valorar. Aí entra o neocórtex. Que viagem é essa? Você é casado. Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você coloca de verdade a sua família em primeiro plano. Que viagem é essa que você está fazendo? Percebe? Então, esses são os nossos três cérebros, o tempo todo dentro de nós. Ou seja, no começo de uma terapia, eu vou observar o quê? Qual o cérebro que está dominando a cena ali, tá? Então, vivemos essas contradições em nós o tempo todo. Somos ambíguos mais do que a gente gosta de admitir que somos, tá? Então, o, o- um grande fator, então, aspecto que nos rouba a saúde mental é exatamente o conflito disso tudo dentro de nós, tá? Quando esses três cérebros, então, estão muito conflitados, vamos dizer assim, nessa ilustração que eu estou trazendo para vocês,
Que poderia ser um outro exemplo também, tá? Eu acabei, tô com fome, cérebro reptiliano. Aí eu penso naquele pudim maravilhoso que eu vi na padaria, falei, eu vou comer aquele pudim. Nossa Senhora, escala valorativa, mesencéfalo. Aí vem o neocórtex, mas você acabou de sair da nutricionista, ela acabou de passar uma dieta para você, diminuindo o açúcar, tá? Então vai funcionando mais ou menos assim. Então, tá, eu vou aprender a lidar com essas contradições, tá? Com essa ambiguidade. Mas chega um momento que isso pode estar intenso demais. E aí nós vamos observar o quê? Em nós ou no ambiente de trabalho, num colega. Um isolamento que antes não existia, que são sinais, tá? Uma mudança de rotina que não era bem esperada, uma tristeza que fica muito constante, uma irritabilidade ou ansiedade que não passa, um baixo astral. Então, esses são os sinais que eu preciso prestar atenção, porque aí o nível de, vamos chamar de conflito, só para ilustrar, interno, está escapando da minha gestão. Se eu percebo isso num colega de trabalho, e se eu sou a pessoa mais próxima dessa pessoa, eu posso esperar um momento oportuno, chamar essa pessoa num canto, conversar com ela. Olha, você está bem? Como é que você está? Estou vendo isso, isso, aquilo. Mas assim, no momento oportuno, com muita delicadeza, para não cutucar o esquema defensivo, tá? Porque vai entrar naquela questão da fraqueza que eu falei, né? Ela não vai querer se expor, ela não vai querer dizer que ela não está bem, porque tem todo esse preconceito em cima de saúde mental. Então, se eu sou um colega próximo de um colega específico, né, de trabalho, eu posso ser essa pessoa que chega e estende a mão, né, nesse sentido, tá? E se eu observo isso em mim, está na hora de eu começar a pensar que uma ajuda pode ser útil, que está escapando. Eu não consigo sair dessa tristeza, eu não consigo sair dessa ansiedade, eu fico irritado demais, e isso é constante, e daí começa a interferir nas minhas relações, começa a interferir nos meus estudos, começa a interferir no meu trabalho, né? Então, esse é o momento, esse é um sinal que eu preciso me cuidar em termos de saúde mental, ok? Bom, esse conflito, ele não eclode do nada, tá? É, todo esse caminho, esses três cérebros que conversam, não conversam, se harmonizam, não se harmonizam, tem uma origem, tem um começo essa história. Tá? E esse começo é lá atrás, lá na primeira infância. Vamos caminhar um pouquinho no sentido daquilo que eu falei para vocês, da instrumentação, de que caminho eu posso ter comigo mesmo para eu ter uma melhor qualidade de saúde mental. Todos nós nascemos com uma natureza dada. A vida faz isso com a gente. Temos os talentos pessoais que nascem com a gente. Mas somos um filhote humano muito frágil, muito, muito frágil. Nós precisamos que alguém cuide da gente, tá? Que nos alimente, que nos proteja, que nos ampare. Só que estamos num tempo humano ainda muito precário. Nós somos uma espécie muito jovem. Temos 300 mil anos. Saímos das cavernas agora. Tá? Então, nós somos recebidos nesse mundo de forma precária, por melhor que nossos pais tenham feito. Mas nós somos uma geração privilegiada hoje. Meu avô, por exemplo, ele veio da Itália, foi trabalhar na lavoura. Se hoje eu posso estar aqui conversando sobre as sutilezas da nossa subjetividade, é porque essa geração ralou, tá?
Então, esse caminho todo começa lá nessa primeira infância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqueles que eu sou, aquele que nasce, ele logo cedo começa a perceber que ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado. E como nós estamos ainda numa cultura humana precária, nós não temos um pai ou uma mãe, por mais amorosos que sejam, capazes de observar a nossa natureza e favorecer o desenvolvimento dessa natureza. Porque eles estão nos processos deles ainda não resolvidos. Tá? Então, logo cedo, o que que a gente percebe? Eu dei uma risadinha e olharam para mim. Eu preciso que olhem para mim. Não tenha dúvida, na próxima vez eu vou dar 2 risadinhas. Ou eu pareci ser afetivo. Nossa, eles olharam para mim. Vou caprichar na afetividade da próxima vez. Ou então eu pareci ser inteligente. Quando eu pareci ser inteligente, eles olharam para mim. Eu preciso que me vejam. Vou ser 3 vezes mais inteligente da próxima vez. Se nada dessas estratégias funcionou, e eu dei problema, e quando eu dei problema, olharam para mim, não tenha dúvida, eu vou dar problema, porque vão olhar para mim desse jeito. Ou seja, logo cedo, a gente montou um personagem. A gente montou aquele que eu precisei ser para receber aquilo que eu precisava. Eu chamo isso do boneco do game. Todos nós construímos o nosso boneco do game, o nosso personagem, aquele que eu precisei ser para receber. Só que isso tem um efeito colateral. E o efeito colateral é que eu me identifico com o personagem. Eu começo a acreditar que eu sou o personagem. Aquele que eu criei, aquele que eu precisei ser. Para ser visto, para ser amado, para ser reconhecido. Então eu colo nesse personagem. Eu formo a minha identidade no personagem. E vou defender esse personagem com unhas e dentes. Por quê? Porque ele é a minha estratégia que deu certo. Deu certo para mim. Ele não precisa ser perfeito, mas ele funcionou para mim. E como ele funcionou para mim, eu vou caprichar nele. Esse é o processo. Só que com isso, a minha natureza, quem eu sou, ficou em segundo plano, porque em primeiro plano ficou o personagem. Tá? E a gente segue vida fora, desempenhando o personagem. Só que nesse personagem, nesse boneco do game, ele vem com um conflito essencial, um conflito raiz, que é ele não poder dizer o que ele pensa realmente, ele não expressar o que ele sente realmente, ele não pode fazer o que ele realmente tem vontade de fazer. E isso tudo vai ficando no nosso porão, guardadinho. Por quê? Porque eu preciso ser esse que eu acredito que preciso ser. Isso aconteceu com todos nós, porque nós estamos nesse tempo humano, tá? E onde que esse personagem, então, vai florescer exuberantemente? As nossas relações, sejam pessoais ou profissionais, tá? E o que que vai acontecer, então, quando eu lido com o mundo? Eu vou lidar com o mundo de acordo com o personagem que eu criei. Ou seja, eu vou ler a realidade, eu vou enxergar o mundo de acordo com a forma como eu o percebo. Então, eu costumo dizer assim, que a realidade que eu vivo é aquela que eu percebo. A realidade pode ser neutra, porque o nosso cérebro, ele não diferencia entre o que é fato e o que é imaginação. Então, se eu proponho para vocês agora imaginar um limão. Imagine um limão. Aquele limão viçoso, graúdo, bonito. Imagine que você está partindo esse limão. E instintivamente pega uma das metades, leva à boca e espreme com gosto. Sente aquele sumo do limão preenchendo a sua boca, você engolindo ele. Ou então,
Você está com fome, está chegando a hora do almoço, e você descobre que o almoço vai ser aquele prato que você mais gosta. E na hora, sua boca enche de água, não é? Então veja o que está acontecendo com a gente nesses momentos. O meu cérebro ele não está sabendo se é fato ou não, se eu estou realmente chupando limão ou não. Ele promove, ele ativa uma glândula endócrina dentro do nosso corpo e produz saliva, com o que eu estou imaginando, não sendo fato concreto. Tá? Então, é assim que a gente funciona. Veja só. Então, a partir do personagem que eu criei, eu tenho um modelo de vida, eu tenho um modelo de realidade. E eu passo a viver esse modelo de realidade. Como ele é meu bote salva-vidas, ele é a estratégia adaptativa que funcionou, o que vai acontecer? Eu vou defender isso. Porque tudo que vai atacar essa identidade é ameaçador. E daí, se eu me sinto ameaçado, o que vai vir em mim é o cérebro reptiliano, é a sobrevivência. E daí, uma característica que a gente não gosta muito de pensar é que nós somos predadores. A gente não gosta de se ver assim. Nós somos carnívoros, nós somos uma espécie carnívora. Que quer dizer o quê? A gente mata os animais para comer. A gente não é presa, a gente é predador. E se eu me sinto ameaçado, não é a presa que aparece, é o predador. Isso significa o quê? Que vai aparecer em mim, se eu me sentir ameaçado, a fera. Eu vou partir para cima. E nos ambientes relacionais, pessoais e profissionais, isso significa o quê? Eu vou atacar o outro que me ameaçou. Eu vou morder, eu vou desrespeitar, eu vou ofender, eu vou abusar, eu vou enxergar esse outro como presa para ser devorada, destruída. Mas aí, onde é que eu estou? Em que cérebro que eu estou vivendo? Eu estou no tronco cerebral. Tá? Então, as nossas relações, elas vão ter essa propriedade, porque o instinto de sobrevivência ainda é muito grande dentro de nós, dada a idade da nossa espécie, né? Muito recente. Então, isso tudo, quando eu estou num ambiente que não necessariamente foi eletivo em termos de relações, ou seja, eu estou convivendo com pessoas que eu não escolhi conviver, mas porque eu estou no ambiente corporativo, eu estou convivendo com elas, eu preciso aprender a conviver com elas, tá? Eu tenho um desafio, que é ir além do cérebro reptiliano, tá? E como é que eu vou fazer isso? Porque os gatilhos todos estão aí. Se eu me sentir atacado, se eu me sentir ofendido, não é? Eu parto para cima, eu parto para a defesa. É isso que mais a gente vê, então, nas relações. Casamento é um palco para isso. Ambiente corporativo é um palco para isso, tá? Você se sentiu ameaçado, a sua defesa pula e você é um belo de um predador. Você é capaz de deixar a pessoa lá destruída com o que você fala, com o que você comenta, com o que você faz. E depois você diz que ama essa pessoa, tá? O amor é um desafio, né? Muito grande. É, aceitar que o outro é o outro, ou seja, que é diferente de mim, não é? É um desafio. Por quê? Porque a vocação é de colonizar o outro. A gente quer que o outro funcione como a gente funciona, né? Pense como eu penso, sinta como eu sinto, né? Ou seja, está garantido um sentimento incrível chamado frustração. Eu idealizar o outro, né? Nas nossas relações essa pessoa devia falar mais, essa pessoa devia falar menos, né? Ela devia fazer assim, ela devia fazer assado. Então, eu sempre idealizo as minhas relações, achando que o outro deveria ser diferente do que ele é, tá? Então, idealizar o outro é a forma mais certeira de eu viver
frustrações, porque o outro não vai mudar porque eu quero que ele mude. A gente não muda nem querendo mudar, e tem razão para isso, tá? Então, veja, até onde chegamos até aqui, tá? Essa identidade, esses três cérebros, então, eles vão se formar lá atrás. Nosso sistema valorativo fica em segundo plano. A gente fica sem gestão das nossas contradições, das nossas ambiguidades, tá? E tende, dentro de um processo de saúde mental, a esconder isso do outro, porque nós entendemos tudo isso como fraqueza. A gente acredita que o cérebro, quando na verdade ele também é um órgão autônomo no nosso corpo, tá? Ele produz sentimentos e emoções que eclodem em mim, independente da minha vontade. Agora, o caminho nosso, então, é a gestão disso tudo, aprendizado da gestão disso tudo, o caminho em direção a uma saúde mental, de um conforto existencial. Tá? Então, para isso, eu começo agora, então, a apresentar um caminho para vocês. Tá? Como é que a gente pode, então, lidar com esses três cérebros? Como é que a gente pode fazer com a gente para ascender a um estado mais confortável psiquicamente, emocionalmente? Então tá. Esse personagem, ele tem um modelo de mundo que eu falei para vocês. A realidade que eu vivo é aquela que eu percebo. Eu tenho um modelo de mundo. E esse modelo de mundo, ele é muito atávico, ele é muito presente e ele é muito rígido, porque ele tem a ver com o personagem que eu não abro mão, que eu defendo, tá? E ele produz um roteirinho na minha mente. E eu vou chamar esse roteirinho do filminho interno que roda no meu cineminha interno, tá? Tem sempre um filminho passando no meu cinema interno. É uma historinha, é um roteiro que eu estou sempre contando. E tem sempre o filme que fica mais em cartaz. Tem vários filmes, mas tem sempre aquele que está sempre bombando, que está sempre em cartaz. Então, nesse momento, eu vou propor para vocês pensar nesse filme que está rodando no seu cinema interno. Tenta olhar para essa historinha que você está sempre contando, para esse modelo de mundo que você está sempre reeditando. E daí eu vou oferecer algumas dicas. Imagina que esse filminho está em cartaz e você vai olhar para ele agora. Tenta identificar o gênero do filme. É um romance? É uma comédia? É um filme de aventura? É uma ficção? É um drama? Esse costuma ficar bombando muito tempo. É um drama, tá? Qual o gênero do filme que você fica passando na sua mente, no seu cineminha interno? Conseguiu identificar o gênero? Agora vai para o roteiro. Tenta olhar a historinha que ele conta. Porque ele está sempre contando uma história, sempre tem uma mensagem. Ele tem os personagens, ele tem o roteiro, ele tem o cenário, tá? Então olha para o filminho que está sempre em cartaz no seu cinema. Esse é o seu modelo de mundo. O seu organismo, a sua mente, a sua fisiologia responde a esse filme que você está passando no seu cinema, tá? Então, nesse meu filme, esse filme é um filme catástrofe, não tenha dúvida, a sua vida vai ser preenchida por catástrofes. Isso vai acontecer, porque você plasma isso de fato, você traz para a realidade isso. Tá? A gente traz. Se o filme é um filminho de romance, não tenha dúvida, vai rolar romance na sua vida, porque é o filminho que você está rolando. Tá? Agora, se o filminho é um drama e que esse drama traz muita culpabilidade, você deve muito, não tenha dúvida, as suas relações lá fora vão espelhar isso, porque esse é o filminho que você está passando no seu cinema. Agora, qual é a grande sacada nisso tudo, né? Da gente ser o observador disso tudo?
é porque eu não sou esse filme. De verdade, eu não sou esse personagem. Eu sou muito maior. Eu costumo dizer, eu sou muito maior que o Paulo. A Glauce é muito maior que a Glauce. O Renato é muito maior que o Renato. O Alexandro é muito maior que o Alexandro. Porque a identidade nossa, Paulo, Glauce, está vinculada à nossa estratégia adaptativa. Aquilo que eu precisei ser para viver esse mundo, para me localizar nesse mundo. Tá? Mas eu sou maior que isso. E esse que eu sou, maior que isso, é aquele observador que pode olhar o filminho que está passando. E daí, como eu sou o operador, como eu sou o projetor, como eu sou a tela desse filme, desse cinema, eu posso trocar o filme que está em cartaz. E posso. Que tal tirar um pouquinho do drama e colocar um pouquinho de aventura? Tá? E essa labilidade mental é possível. Eu posso brincar com o teatro humano, brincar com o teatro da vida, ao invés de sofrê-lo. Mas depende da peça que está em cartaz. Esse é o grande desafio do processo analítico. E por isso, alguns experimentos que estão sendo feitos em laboratório, tá, gente? Com drogas alucinógenas, são eficazes em tratamento de estresse pós-traumático, principalmente de soldados que vêm da guerra. Porque aquela experiência moldou uma percepção de realidade, a guerra. Tá? E o que que a droga alucinógena faz? Ela reseta o filme. Ela coloca uma outra percepção de realidade. E ao colocar uma outra percepção de realidade, você facilita o caminho de você ir além do trauma. A única maneira de nós elaborarmos os nossos traumas, os nossos machucados de alma, é mudando a nossa percepção da realidade. Os fatos eu não vou mudar. Aquilo que aconteceu comigo aconteceu. Não adianta ressignificar, eu não gosto muito dessa palavra por isso. Não adianta eu ressignificar o meu passado. Não, meu passado foi aquilo que ele foi. Não necessariamente o fato, mas como eu o interpretei. Porque como eu interpretei o fato da minha vida, eu posso mudar, não o fato. Eu posso perceber além. Eu posso incluir perspectivas que me façam mudar a minha percepção da realidade. Ou seja, o filminho que roda no meu cinema o tempo todo. E essa é uma ferramenta muito útil, esse observar de si mesmo. E se você olhar, você vai ter esse filminho. Todos nós temos. Porque a gente tem também uma facilidade muito grande de ter uma dosinha da gente, uma autocomiseração. Tá? Basta pegar uma gripe muito forte, ficar de cama, que você se sente abandonado. Tá? Você cai no seu órfão, né? No seu desamparo. Então está muito pertinho a gente ter dó da gente. A gente se sentir desprestigiado. A gente não se sentir sujeito da própria vida. Tá? Porque o órfão, ele é a expressão de uma necessidade real. Aquilo que faltou. É um arquétipo que a gente fala em psicologia. É aquilo que faltou. Então, esse órfão, ele tem uma demanda. Só que facilmente nessa autocomiseração, eu vou para a vítima, que é um sentimento de que eu não vou ser capaz de preencher esse gap, essa falta, e que eu vou cobrar do outro, coitado que está na minha vida, suprir essa demanda, que nunca ninguém vai conseguir suprir. Porque só eu vou conseguir, porque só eu entendo o que está faltando. Tá? Então, enquanto eu rodo esse filme quase sempre, e os filmes dramáticos quase sempre me levam para a vítima. E daí o que entra em cena não é realmente a minha escolha como sujeito. O que entra em cena é o software de fábrica.
aqueles estímulos, aquelas informações que foram colocadas dentro de mim para que eu confeccionasse o personagem. As minhas crenças, os meus preconceitos, os meus condicionamentos, o algoritmo que roda aqui dentro de mim, tá? E que roda, porque ele foi instalado de fábrica, ele foi instalado lá atrás, ele está rodando até hoje, ele é o filminho, tá? Então, para eu ir na direção de uma saúde mental, eu preciso perceber, conhecer que existe esse observador. Sou eu que projeto o filme. Então, se eu projeto o filme, eu tenho gestão sobre ele. E essa é a saída, não tem outra. E por isso o neocórtex, que é capaz de refletir, simbolizar, ele é a ferramenta com a qual nós vamos olhar para as nossas emoções primárias, para os nossos sentimentos valorativos e vamos reprogramar no sentido de instalar um upgrade no software de fábrica. Isso significa, eu posso ir além do filme que roda aqui dentro. Eu posso, de repente, hoje, aqui, agora, mudar o filme. E posso, pela plasticidade cerebral. Porque a gente acredita, e isso é um. Tem toda uma história aí para falar por que a gente acredita nisso. Vamos ver um caso agora. A gente é muito causal. A gente acha que eu sou triste hoje por causa de alguma coisa. Eu estou deprimido hoje por causa de alguma coisa. E eu não entendo que aquilo que está acontecendo hoje porque tem uma função. Está ali para alguma coisa, não necessariamente por causa de alguma coisa. Então, se o filme dramático tem uma função, eu posso atender essa função de um outro jeito. Eu vou olhar para as minhas necessidades. O processo terapêutico vai fazer isso com a gente. Quais são realmente as minhas necessidades? O que meu órfão está demandando? O que eu posso fazer com isso? Essa falta eu posso atender de alguma forma? Ou será que eu vou conviver com isso? Tipo, faltou, faltou mesmo. Vamos que vamos. Faltou, não vai ter jeito. Mas eu estou aqui agora. Então eu posso, como observador de mim mesmo, como observador desse filminho que eu fico passando o tempo todo, aquilo que eu reeditei lá no começo do dia, ao observar isso, eu posso falar: não, eu quero fazer diferente. Eu não quero seguir o programa. Eu não quero seguir aquilo que foi dito para mim que eu tenho que ser, que tenho que fazer, ou o que está certo, ou o que está errado, pensar, sentir. Aí eu começo, então, verdadeiramente ser sujeito das minhas escolhas. Porque até então quem escolheu por mim foi o programa do personagem que eu precisei ser. Tá? É, aí, nesse momento, eu me aproprio de mim, verdadeiramente. Aí eu nasço de mim mesmo. Porque eu começo a olhar para mim, a olhar verdadeiramente para as minhas demandas, para aquilo que faltou, porque faltou mesmo. Não é mentira, tá? Mas aí, como sujeito que pode atender, para ver se é possível atender, se eu posso fazer alguma coisa com relação a essa necessidade que é genuína. Tá? Só que a gente se perde nesses conflitos todos, dos três cérebros, né? Nessa subjetividade. Só que isso tem caminho para a gente organizar. Tem ajuda possível para a gente organizar tudo isso. A gente pode ir para um nível de organização mental que tenha mais proximidade com saúde mental e não com tortura mental, tá? Então, eu diria assim que a vida, ela não quis ser só jacaré. Ela sonhou com um dia escrever poesia, fazer música, cantar, dançar, amar. Esse é o lugar que ela nos colocou. É nesse lugar que nós humanos estamos. E é nesse lugar que eu vou acordar no dia novo e sentir o frescor do dia.
e olhar para o mundo e olhar para a vida com um olhar virginal, como se eu olhasse tudo pela primeira vez. Obrigado.